Boa noite, amigos queridos do Grupo Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Hoje nós vamos iniciar um curso sobre o Livro dos Espíritos, mas primeiro gostaríamos de fazer uma prece, convidar a todos que levemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que eles nos amparem, nos inspirem nessa nossa caminhada, nos nossos aprendizados. Hoje, especialmente, domingo de Páscoa, nós queremos agradecer muitíssimo todo o imenso amor que o nosso querido Mestre Jesus nos devota, por todo o seu empenho, seu carinho de ter vindo ao nosso planeta nos trazer a boa nova. E lembrando aqui uma frase que alguém escreveu: o feito mais grandioso que ocorreu na humanidade não foi o homem ter pisado na Lua, mas o Filho de Deus ter pisado na Terra. Lindo, né? O feito mais grandioso que ocorreu na humanidade não foi o homem ter pisado na Lua, mas o Filho de Deus ter pisado na Terra. Mudou toda a história da humanidade e abriu o nosso caminho para a nossa espiritualização, a nossa humanização. Então, nós queremos pedir o amparo também dos nossos mentores queridos, aos mentores do GEAC, do Grupo Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada, e a todos nós que aqui estamos. Que fiquem conosco hoje e sempre. Então, hoje nós começamos a introdução do Livro dos Espíritos, será todo domingo, das 2 às 3 da tarde. Cada domingo será um expositor diferente, na continuidade do Livro dos Espíritos, aqui, né? E, após essa explanação, o grupo do WhatsApp vai ficar disponível para eventuais perguntas até às 16 horas. Então, das 15 às 16, o que eu puder responder, estarei à disposição e eu agradeço imensamente a oportunidade dessa tarefa. Agradeço muito o carinho do Rodrigo e de toda a diretoria pelo convite. Então, vamos iniciar, né, falando do Livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental da doutrina espírita, é o primeiro livro da codificação espírita, e é muito interessante que o Livro dos Espíritos tem uma estrutura lógica. Ele começa com a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é o que nós iremos nos debruçar hoje. Depois vem o prolegômenos, que significa nota explicativa. É uma ampla nota explicativa. É muito interessante o que está escrito lá. Depois vem o livro primeiro. O livro primeiro fala das causas primeiras. Então, fala tanto do campo do ramo da filosofia que se chama metafísica, que é o estudo do que transcende a matéria, que vai além da matéria, e também o estudo da cosmologia, que é a criação do universo. Então, os capítulos do livro primeiro envolvem tanto a metafísica como a cosmologia. Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. E depois, em 1868, Allan Kardec deu continuidade a esse primeiro livro dos Espíritos, editando a Gênese. E o livro segundo fala do mundo espírita, ou dos espíritos. Então, ele estuda a ontologia. A ontologia é o estudo do ser. Quem somos? Nós somos espíritos imortais, que ora estamos encarnados, ora desencarnados. E também, nessa parte, no livro segundo, há um estudo voltado à psicologia, que é o estudo do comportamento humano, dos nossos processos mentais, sejamos nós espíritos encarnados ou desencarnados. Então, os capítulos, os itens do livro 2 são
dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal para a vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espírita, retorno à vida corporal, reencarnando, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os três reinos da natureza, mineral, vegetal, animal. E em 1861 também o Livro dos Médiuns foi editado e dá a continuidade a esse livro segundo do Livro dos Espíritos. O livro terceiro fala das leis morais, é o estudo da ética, que estabelece uma visão de análise, não de imposição, mas de análise, de questionamento, o bem, a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, como distingui-los. Então, os capítulos aqui do livro terceiro são lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio à lume em 1864, é um estudo, uma continuidade do estudo das leis morais. E o livro quarto chama-se Esperanças e Consolações, o estudo da nossa ligação com Deus, refere-se à teologia, nossa ligação com Deus, e fala de penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. E em 1865, a edição do Céu e do Inferno também traz uma continuidade das esperanças e consolações que está lá no Livro dos Espíritos. Depois desses 4 livros vem a conclusão. Então, como a gente pode ver, o Livro dos Espíritos abrange todos os temas fundamentais da nossa vida. Sejamos encarnados ou desencarnados, estejamos aqui ou no plano espiritual. É um verdadeiro tratado de filosofia. Tratado é um estudo muito amplo. E, olha, a gente pode ver pelo título, né, dos itens, que fala de tudo sobre nós mesmos. Por isso que é considerada a parte filosófica da doutrina espírita. E como surgiu o Livro dos Espíritos? No século XIX, começaram a surgir, virou moda, né, o fenômeno das mesas girantes, a dança das mesas. E aquilo atraiu muitos curiosos, cada vez mais pessoas, né, iam a essas reuniões, mas ninguém conseguia explicar a causa, né, disso tudo, porque as mesas levitavam, elas desciam, né, geralmente eram mesas pequenas, batendo um pé só no chão, em 3 pernas, bate só uma, e davam pancadas. E em 1854, o Fortier era assim, um grande estudioso do magnetismo, já há muito tempo. Ele era muito amigo de Allan Kardec. Na verdade, ainda não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um educador muito renomado lá na França, escreveu vários livros, e ele era um tradutor para o francês de vários livros em outras línguas. Então, Fortier convidou o seu amigo Hippolyte para conhecer esses fenômenos das mesas girantes em 1854, mas Allan Kardec, como bom cientista, porque ele usou o método científico sempre na sua vida, ele não deu muita atenção, ele achou que havia mistificação por trás disso, fraude. Mas as mesas girantes, elas se tornaram um fenômeno cada vez mais difundido.
Até que em maio de 1855, o professor Hippolyte começou a frequentar essas reuniões. Ah, tá bom, né? Tanta gente me convida, tanta gente fala sobre isso, vamos ver o que que é. Mas ele foi cheio de ceticismo, achando que não havia nada assim de espetacular, eram as pessoas que faziam tramóias. E aí ele começou a frequentar e ele foi ficando curioso. Surgiam as comunicações que eram, eles combinavam, por exemplo, um certo número de pancadas correspondia a uma letra do alfabeto. E aí eles fizeram esse código. As comunicações eram lentas. Depois, os próprios espíritos sugeriram que a pessoa pegasse um cestinho leve, uma prancheta, e grudasse, amarrasse um lápis, assim, um cesto de bico, e o lápis ficava na ponta. E aí as pessoas que estavam nessas reuniões, que na verdade eram médiums, eles tinham ectoplasma para doarem, mas até então eles não sabiam disso, né? Eles só encostavam a ponta dos dedos, imagina, né? Várias pessoas ao redor desse cestinho, e o cestinho escrevia assim letras e palavras e frases. E depois, com o tempo, né, esse cesto foi uma forma primitiva de psicografia. Depois, os próprios espíritos orientaram para que, em vez do lápis ficar preso ao cesto e as pessoas encostarem as suas mãos, a ponta dos seus dedos na borda desse cesto, não. Que o próprio médium pegasse nesse lápis e escrevesse. E aí as comunicações se tornaram muito mais rápidas. Aliás, era assim uma velocidade incrível. E daí também eles disseram para Hippolyte que numa vida passada ele havia sido um druida celta, um sacerdote, né, celta, lá das Galhas, da França antiga, e na época ele se chamava Allan Kardec. Então, Hippolyte resolveu adotar esse pseudônimo Allan Kardec para dizer que tudo que aquilo que ele estava, aquelas informações que ele estava reunindo, não eram da autoria dele, ele era só o codificador, né? Colocar em códigos, ele compilava, juntava, organizava tudo isso. E daí ele elaborava perguntas para esses espíritos que traziam as respostas, mas foi um diálogo mediúnico, porque os médiums é que traziam essas respostas. As médiums que mais colaboraram inicialmente na elaboração do livro dos Espíritos eram adolescentes. Inicialmente era as duas irmãs, Caroline e Julie Baudin. Imaginem, elas tinham 16, a Caroline tinha 16, a Julie, né, tinha 14 anos. Jolie, né, porque era francês. Depois veio a Celine Jaffé, tinha 18 anos, e a irmã Sidufo tinha 14 anos, e o guia espiritual da irmã Sidufo era São Luís. E foi São Luís, né, orientando a irmã Sidufo, é que fez toda a revisão do livro dos Espíritos antes dele ser editado. Então, no dia 18 de abril de 1857, surge o Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, tinha inicialmente 501 perguntas e respostas. E 3 anos depois, surgiu a segunda edição, foi no dia 18 de março de 1860. Aí já constavam 1.018 perguntas, e diversos médiuns do mundo inteiro colaboraram para essas respostas. O meu livro dos Espíritos tem 1.018 questões. Há algumas edições que tem 1.019, porque Allan Kardec pulou uma questão, acho que é da 1010 para 1011, ou da 1011 para 1012, não tem essa questão. Por isso que em algumas edições tem um número a mais ou um número a menos
de perguntas e respostas. Estou olhando aqui qual é. Do 1010, do 1010, não, do 1011 pula para o 1000, do 1010 pula uma. Bom, o meu não pula, porque o meu tem 1018, mas aqueles que tem 1019 é porque pulou do 1010 para o 1012. Bom, então, a gente vê que houve todo um trabalho de análise, de bom senso, de lógica, da parte de Allan Kardec. Ele usou a universalidade da comunicação dos espíritos, ou seja, a convergência das respostas. Então, ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns em vários países, tudo por correspondência, naquele tempo não tinha internet, e ele checava o teor das respostas. Lógico, as perguntas usavam palavras diferentes, mesmo porque vinha em idiomas diferentes, mas a ideia era a mesma. Então, ele usou essas convergências de respostas para checar a universalidade da comunicação dos espíritos. E foram espíritos, a gente olha aqui no Livro dos Espíritos, são espíritos de alta hierarquia que colaboraram nesse trabalho imenso. O Espírito Verdade, que muitos creem que seja Jesus, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, mentor da Irmã do Fogo, Sócrates, Fenelon, Lamennais, Franklin, Swedenborg, né? Nomes ilustres na história do nosso planeta. E depois surgiram outras obras. No dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lançou a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos. Também nesse mesmo ano, em 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quer dizer, foi um trabalho gigantesco. Toda essa codificação. Ele partiu da pesquisa científica, do método experimental, ou seja, os fatos novos foram se apresentando, não podiam ser explicados pelas leis conhecidas. Os fatos novos eram essas mesas girantes, essas pancadas, essa psicografia. E aí Allan Kardec observou, comparou, analisou, e como ele mesmo diz, ele remontou dos efeitos à causa. E não é que o que ele fez? Ele observou os fatos, né, e tirou as conclusões. Então, Allan Kardec diz que ele não estabeleceu nenhuma teoria a priori, ou seja, ele não elaborou a hipótese. Eu acho que, nossa, deve ser isso, acho que o plano espiritual deve ser assim ou assado. Não, né? Os fatos é que vieram demonstrar e formar essa teoria. Então, Allan Kardec explica aqui, ele mesmo falando, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. Algo assim que a gente, teoria, algo que a gente elabora, um conjunto, né, de hipóteses. A teoria que veio subsequentemente, veio depois explicar e resumir os fatos. É, pois, diz ele, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então, o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Então, interpretando o resultado de toda essa pesquisa, é que surgiu a filosofia espírita. O que é a filosofia espírita? São os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, as reencarnações, a comunicação do mundo espiritual conosco e outras, né? Outros princípios. E desses ensinamentos, desses princípios, Allan Kardec elaborou as conclusões morais. Por isso se diz, né, que o espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas religião não assim no sentido de instituição, com rituais,
com dogmas, com a hierarquia, não. Na verdade, a religião no sentido de religiosidade, de uma ligação com Deus. E aí, mas com toda essa inovação, essa revelação, esse impacto, surgiram muitos contraditores, muitos céticos, muitos zombeteiros. O próprio Allan Kardec diz que espíritos inferiores vieram nas reuniões semear a dúvida, ou por malícia, ou por ignorância. E Allan Kardec fala que a vaidade de certos homens que acham que sabem tudo, que não analisam a obra com seriedade, com profundidade, né? Nem leem, já vão julgando. São esses contraditores obstinados, esses céticos. Tanto que em 1861, em setembro de 1861, lá na Espanha, o bispo de Barcelona mandou queimar em praça pública 300 obras espíritas. Aí, em maio, no dia 1 de maio de 1864, a Igreja Católica incluiu as obras espíritas no Index, que é uma lista da Igreja Católica de livros proibidos. Mas os espíritos disseram, né, para Allan Kardec para perseverar. E aí, Allan Kardec fala na introdução, né, para as coisas novas, palavras novas. Então, agora nós vamos entrar na introdução. Então, o Allan Kardec explica que a pessoa, o espiritualista, é aquela pessoa que crê que existe algo além da matéria, né, do que a gente vê. Mas o espiritualista não necessariamente crê nos espíritos ou na comunicação deles conosco. Por exemplo, o budista, o católico, o neopentecostal, o evangélico, né? O bandista, todos eles são espiritualistas. Então a gente vê que todo espírita é espiritualista, porque crê que existe algo além da matéria, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. E essa palavra, espiritismo, foi criada por Allan Kardec. É um neologismo, né? Uma palavra que não existia antes, uma palavra nova. E aí o Allan Kardec explica por que ele criou esse neologismo. Porque lhe diz, né, a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível com os espíritos. Por isso que ele fala, né, espiritismo, tanto que foram eles que trouxeram esse conhecimento para nós. Então, espírita ou espiritista é o adepto do espiritismo. E o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, a doutrina trazida pelos espíritos. E Allan Kardec explica também que a alma tem diferentes concepções, dependendo de uma pessoa ou de outra. Então, por exemplo, para os materialistas, a alma morre com o corpo físico. Então, a alma é efeito. Para os panteístas, ou seja, existe um todo universal, né? Então, há uma alma universal que distribui centelhas aos seres que vão sendo criados, aos seres inteligentes. Para o panteísta, quando, né, a pessoa morre, cada um de nós, a nossa alma, a nossa centelha, retornaria a esse todo universal, confundiria-se com o todo, perderia a sua individualidade, quer dizer, perderia até a consciência de si. Aqui eu sou Beth, mas eu desencarno, chego no plano espiritual nessa concepção panteísta, e aí eu não sou mais ninguém, eu sou misturada lá no todo, deixei de ser quem eu era, tudo que eu aprendi, todas as amizades que eu fiz. Para os espiritualistas, a alma é independente da matéria. Então, quando o corpo físico morre, essa alma conserva a sua individualidade.
Então, a alma, para os espiritualistas, é a causa. E, para o espiritismo, a alma é esse ser imaterial, né? Além da matéria, individual, cada um tem a sua consciência. Essa alma reside em nós e sobrevive à morte desse nosso corpo físico. E aí, ainda lá, né, no livro, na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece o que é o princípio vital. É o princípio da vida material e orgânica, ou seja, todos os seres vivos, plantas, animais, o homem, têm o princípio vital. E aí ele também fala que as pessoas dão diferentes concepções de alma, levando em consideração esse princípio vital. Então, a alma vital seria esse princípio vital que está presente em todos os seres animados, todos os seres orgânicos, todos os seres que têm vida, as plantas, os animais, o homem. A alma intelectual está presente nos animais e no homem, porque já começa um rudimento dos animais de consciência, de inteligência. Mas a alma espírita, com uma consciência mais plena, uma inteligência, a razão mais elaborada, estaria só no homem. Então, Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, traz esses esclarecimentos, porque são diferentes concepções da mesma palavra. E ele mesmo, na continuidade, esclarece como surgiu a doutrina dos espíritos. Ele diz assim, que a observação desses objetos em movimento, né, as mesas girantes, a dança, né, ou dança das mesas, esses ruídos inexplicados, entre aspas, inexplicados pelas leis da ciência vulgar, né, da ciência da época, materialista, essas pancadas que não tinha uma causa ostensiva conhecida, né? Não era a dilatação da madeira, não era alguém fraudando esse barulho de uma forma assim escondida. Não, ele diz que tudo isso surgiu na América, a gente, né, já ouviu falar das irmãs Fox em Heidelberg, mas depois foi para a Europa e se espalhou em outras partes do mundo. Toda essa movimentação, né, das mesas girantes, dessas pancadas, esses ruídos inexplicados, entre aspas. E aí Allan Kardec diz que, a princípio, tudo isso, né, essa movimentação das mesas, levantou muita incredulidade. Mas a multiplicidade das experiências, né, em vários locais do mundo, logo não permitiu mais que se duvidasse da realidade. E aí ele fala também que se esses fenômenos, né, observados fossem limitados ao movimento dos objetos, já teriam ficado no domínio das ciências físicas. Mas não, eles trouxeram respostas inteligentes. Ah, havia uma causa inteligente. Então, as pancadas, explica Kardec, convencionadas num certo número, eram correspondidas com letras do alfabeto e surgiam as palavras, as frases, e que eram as respostas às questões propostas. E aí ele falou assim, havia um véu a ser levantado sobre muitos mistérios. Ele diz assim, esse ser misterioso que assim respondia, que seria o espírito ou o gênio, dava o próprio nome e dava informações a respeito de como tinha sua vida de encarnado. E aí Allan Kardec fala assim, ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Não, isso não saiu da cabeça de ninguém, né? Ah, será que existe espírito do lado de lá e eles é que estão respondendo? Não, Allan Kardec explica. Foram eles é que explicaram isso. Foi o próprio fenômeno que revelou
todos esses fatos. Então, de início, assim, essa comunicação, né, como a gente já havia explicado, foi demorada. Aí eles mesmos, por conta dessa, uma pancada é a letra A, duas pancadas é a letra B. Então tem que dar um espaço de tempo entre uma letra e outra, então é muito tempo que se gastava. E aí os próprios espíritos indicaram, né, para a gente pegar, para eles pegarem um lápis, né, adaptar um cesto ou algum outro objeto sobre uma folha e com os dedos sobre as bordas. E aí ele fala, o Allan Kardec explica lá na introdução, que essa psicografia era movida pela mesma força oculta das mesas girantes. Então foram surgindo palavras, frases, discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões: filosofia, moral, metafísica, psicologia, etc., com tanta rapidez como se fosse escrito à mão. E ele explica que essa força que move a cesta vem dos médiums. Médiums, então, significa meio, intermediário entre o espírito e o homem. Então, mais tarde, esse cesto, essa prancheta, que na verdade é um apêndice da mão, né, um prolongamento da mão, se transformou no próprio médium, pegando o lápis e escrevendo por impulso voluntário, assim, quase febril. Então, todas essas explicações é o próprio Allan Kardec que nos dá lá na introdução. E aí as comunicações foram se tornando mais rápidas, mais completas, né, esses discursos, essas páginas imensas, né, de ensinamentos que eles nos trouxeram. E ele fala, né, essas experiências trouxeram outras comunicações, além da palavra, o ouvido. Então, alguns médios ouviam, né, o que os espíritos diziam, ou pela vista, alguns tinham clarividência. Também em algumas reuniões surgia escrita direta, né? Então, uma folha é colocada dentro de uma gaveta, em branco, e aí, quando se abre, tem lá uma mensagem, uma escrita direta, para provar, né? E os espíritos vêm provar que são eles que estão nos trazendo todas essas informações. Na sequência da introdução do Livro dos Espíritos, são 17 itens, né? Que tem nessa primeira parte, que é a introdução. Allan Kardec faz um resumo da doutrina espírita, trazida pelos próprios espíritos. Então, ele fala os ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, ou seja, orgânicos e inorgânicos, né? E materiais também, materiais e imateriais. Então, as energias também, né? Além da matéria que a gente vê, os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, é o mundo primitivo, é o mundo eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Tanto que o mundo corporal, sendo secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido aqui, né, o planeta Terra, o nosso corpo físico. Isso não alteraria a essência do mundo espírita, ou seja, do plano espiritual. E aí Allan Kardec continua explicando ainda: os espíritos revestem temporariamente o invólucro, o envoltório material perecível, que é esse corpo físico, cuja destruição pela morte os torna livres.
ele diz também que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, né, ou seja, ao longo da evolução das espécies, né, em todos os reinos da natureza, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros, o homem, né? Numa superioridade moral e intelectual em relação às plantas, aos animais, aos minerais. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. E há no homem três coisas: o corpo, a alma e o laço que une o corpo e a alma. É o perispírito. O perispírito que acompanha o espírito após a morte e que pode tornar-se visível nas aparições. Quando existe materialização, todos veem, é uma condensação do perispírito, todos veem essa entidade. Agora, quando é só uma clarividência, é só o médium que vê, né? Então, quando ele se torna visível, na verdade, ele se materializou, e mesmo quem não tem clarividência vê. E aí Allan Kardec explica também, né, pois os espíritos que ensinaram, que os espíritos pertencem a diversas classes, né? A primeira ordem é pertencente aos espíritos superiores, eles já atingiram a perfeição, têm um conhecimento muito grande, têm pureza de sentimentos, são os anjos ou espíritos puros. Isso na classe superior, né? Na primeira ordem. E na classe inferior, ainda os espíritos são carregados de paixões, de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho. E entre essas ordens há muitas outras, a ordem de espíritos estouvados, levianos, né? E os espíritos vão progredindo, passam, né, nesses diferentes graus na hierarquia espírita, e essa progressão se dá pela encarnação, tanto pela expiação que nos é imposta, a gente precisa quitar algum erro do passado, ou como missão, esses espíritos mais evoluídos que vêm, se sacrificam em prol da humanidade, e tudo isso vai, aos poucos, nos levar à perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. E aí Allan Kardec diz, a vida material, a vida material aqui no corpo, né, é uma espécie de exame severo ou depurador, onde os espíritos saem mais ou menos purificados. A vida material é uma espécie de exame severo ou depurador. Estamos passando por uma fase agora bastante crítica, difícil, desafiadora, esse exame severo e depurador. Após o desencarne, nós vamos para o mundo espiritual e depois retornamos para as novas encarnações, por isso que chama espírito errante, né? Erra, que caminha, né? Vai de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá e assim. E os espíritos reencarnam sempre na espécie humana, aqueles que já chegaram no reino nominal. Eles não voltam para reinos inferiores, como no passado algumas pessoas acreditavam em metempsicose, ou seja, se a pessoa fez muita maldade nesse mundo, ela poderia retornar, ela, digamos, foi uma pessoa, foi um ser humano, ela poderia reencarnar como um lobo, poderia reencarnar como uma cobra. Não, isso não existe. Não, os espíritos só progridem, nunca retrogradam. E a rapidez desse progresso vai depender dos esforços de cada um. E quando a gente morre, né, nós continuamos com a nossa individualidade, nós iremos reencontrar os afetos dessa encarnação, das encarnações anteriores, nós relembraremos, né, o passado, os espíritos mais evoluídos
lembram de passar de encarnações bem antigas, e também os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Eles influenciam o mundo material e se comunicam com os encarnados de forma oculta, né, inspirando boas ideias ou más ideias, ou de forma ostensiva, no caso da mediunidade, pela escrita, pela palavra. Eles podem vir de uma forma espontânea nessas reuniões mediúnicas, ou no tempo de Kardec eles eram evocados. E os espíritos superiores são atraídos pelas reuniões sérias, onde domina o amor do bem. Aí os espíritos inferiores se afastam. Esses espíritos superiores têm uma linguagem digna, nobre, de alta moralidade. O objetivo deles é ajudar o progresso e o bem da humanidade. E os espíritos maus? Quando eles vêm para a reunião, se, né, a gente dá uma brecha, eles querem enganar, muitas vezes se passam por pessoas ilustres, mas tem uma linguagem trivial, grosseira, cheia de falsidades, seja por leviandade, seja por ignorância, seja por maldade. E, no fundo, eles se divertem com a credulidade dos encarnados. A gente fica imaginando, né, como é tudo isso. Depois, Allan Kardec fala dos contestadores, ou seja, dos contraditores da doutrina espírita, lá na introdução. Ele fala assim, algumas pessoas falavam, tudo isso, essas mesas girantes, essas pancadas, essas comunicações, é tudo charlatanismo. Mas aí o Allan Kardec rebate. Os charlatães não trabalham de graça. Outros diziam, é mistificação. E, né, assim, as pessoas nem percebem que estão sendo enganadas. Mas aí o Allan Kardec fala, mas tantos mistificadores trazendo as mesmas respostas de um extremo a outro do mundo, é difícil de acreditar nisso. Agindo da mesma maneira, produzindo os mesmos efeitos, trazendo respostas idênticas no conteúdo, em diferentes idiomas. E tem mais, eles conseguiam reconhecer os espíritos que eles conheceram em vida pela letra, pelas tendências, pelas manias. Eles mesmos traziam revelações particulares da sua vida anterior, mas eles davam provas de identidade. E para evitar as mistificações, né, diz Allan Kardec, que é uma grande dificuldade do espiritismo prático. É preciso um estudo assíduo. E aí também ele fala que a natureza dessas respostas dos espíritos também revela diferentes graus de evolução, diferentes graus de conhecimento. Por isso ele fala que o estudo do espiritismo é imenso. Toca em todas as questões, diz ele, da metafísica, quer dizer, aquilo que está além da matéria, e da ordem social. E é todo um mundo que se abre diante de nós. Por isso que eles usam termos diferentes para uma mesma ideia, por exemplo, aquela história, né? A alma, né? Então, eles examinam as questões, esses espíritos, sob diferentes pontos de vista. Alma, princípio da vida, centelha divina, né? Cada um, centelha anímica, cada um dá um nome diferente. Os próprios espíritos, porque eles estão em graus diferentes de evolução, têm diferentes graus de conhecimento. E tem mais, a forma como eles respondem depende da forma como a pergunta é feita. E aí os céticos falam assim, mas tem mensagem aí que tem erros ortográficos. Assim, então Allan Kardec fala, mas os espíritos não sabem de tudo. A ideia é tudo, a forma é nada. Ele explica uma coisa muito interessante, que os espíritos superiores, eles se comunicam pelo pensamento, eles já não precisam da linguagem articulada. E aí eles já estão desacostumados com essas formas longas, diz ele, o Allan Kardec, embaraçosas da linguagem humana. E ainda mais,
há uma grande insuficiência e imperfeição da nossa linguagem para muitas coisas que eles gostariam de comunicar e não encontram a palavra certa. E aí ele faz uma comparação, o Allan Kardec, é o embaraço que experimenta o homem de gênio, se impacientando com a lentidão da sua pena, que está sempre aquém do seu pensamento. O homem de gênio, crânio, né? Ele, as ideias brotam na cabeça dele com tanta rapidez, só que para escrever, né, o movimento dos braços, das mãos, não acompanham a velocidade do seu pensamento. Às vezes as ideias saem até truncadas, porque o pensamento é muito rápido e a escrita não é tanto. Então, Allan Kardec faz essa comparação. Aí vieram os céticos com outra contestação. Ah, mas é perigoso ser médio, é perigoso perder a razão, é perigoso ficar louco. E Allan Kardec explica que a loucura é uma predisposição orgânica do cérebro. E ele fala, mas não, olha, o espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura, porque nos fortalece diante das decepções, dos desgostos, e diz ele, lá no Livro dos Espíritos, esse fortalecimento que o espiritismo nos traz em relação às nossas decepções e nossos desgostos, nos protegem até do suicídio, porque decepções e desgostos são as causas mais frequentes do suicídio. E isso, infelizmente, é muito verdadeiro na época atual. Allan Kardec diz, olha, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as atribulações não são a seus olhos senão os incidentes de uma viagem desagradável. Então, ele, né, o verdadeiro espírita sabe que os desgostos da vida são provas, e se bem vividas, né, se forem suportadas, nos promoverão o adiantamento espiritual e nos levarão às recompensas do futuro, segundo a coragem com que nós a suportemos. E nessa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, resignação, paciência, esperança, né? E aí Allan Kardec diz, suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Então, aí vem, né, a resposta de Allan Kardec para aqueles que disseram que ser médium é perigoso, né, porque enlouquece. E aí eles falam assim, né, o Allan Kardec explica, outra causa para a loucura é o próprio medo. Ele fala assim, o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Outra objeção, né, desses críticos é que essas manifestações atribuídas aos espíritos seriam efeitos magnéticos do médium, seria uma espécie assim de sonambulismo desperto. Nessa condição de sonambulismo desperto, haveria um desenvolvimento gigantesco das suas capacidades, da sua intuição, e ele tiraria de si mesmo essas ideias que lhe são estranhas, é a teoria sonambúlica. Mas Allan Kardec estudou sonambulismo por mais de 35 anos. E ele fala que algumas manifestações espirituais têm essa causa, mas a maioria não. Porque ele fala, por que esses médiums sonambúlicos atribuiriam, então, aos espíritos informações tão precisas, lógicas e sublimes, e não a eles mesmos? Não tem lógica. Ou as mensagens são deles mesmos, eles são lúcidos, ou não, são passivos. Se a mensagem vem deles mesmos, por que exprimem ideias que eles não conhecem?
que muitas vezes até discordam, com linguagens diferentes. Allan Kardec explica essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium. Quer dizer, o médium fala coisas que ele não crê, ou que está além do seu conhecimento. Prova a diversidade das fontes, né? Esse espírito se comunicando, esse outro, pelo mesmo médium. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora dele. São os espíritos que estão trazendo todas essas informações, porque o médium não sabe tudo isso. Às vezes ele nem concorda com o que ele vem escrevendo. Outros contraditores trouxeram a ideia da teoria refletiva, mais absurda ainda, que o médium obteria informação de todo mundo na cabeça dele. Ele seria um espelho, né? Que refletiria o pensamento de todas as pessoas, as presentes e as que estão fora da reunião. Mas Allan Kardec fala que certas comunicações também são até estranhas, desconhecidas àqueles assistentes que estão na reunião. E então, quando eles dizem, né? O médium reflete o pensamento de toda a humanidade, Allan Kardec fala assim, há uma explicação mais simples. Os espíritos estão por aí, perto de nós, e se comunicam com a gente. Não é muito mais simples do que essa história de irradiação universal se concentrar no cérebro de uma única pessoa? Então, né, são as teorias sonambúlica e refletiva que vieram assim para querer derrubar, né, o espiritismo. E Allan Kardec, então, reforça. Tem muitos médiuns que têm ideias que, de início, eles até repudiam, sabe? E tem mais. As primeiras comunicações não foram feitas por escritas, foram pancadas das mesas, né? Com aquela história de alfabeto. E tem mais também, os espíritos se comunicam quando querem, e não quando a gente quer, quando o médium quer, ou quando os assistentes da reunião querem. Então, os espíritos têm vontade própria. O que Allan Kardec resume? O cético tem um conhecimento incompleto dos fatos, mas eles se acham autoridades no assunto. E aí Allan Kardec fecha a introdução. Ele fala que a doutrina espírita começou com a observação dos fatos, com o estudo das manifestações. Então surgiu a ciência espírita. Dos ensinamentos dos espíritos surgiu a filosofia espírita. Allan Kardec escreve: esperamos que o estudo do livro dos espíritos guie os homens desejosos de se esclarecerem, pois o objetivo da doutrina espírita é grande, é sublime, indicar o caminho para o progresso individual e social. É um trabalho magnífico, grandioso demais, o nosso peito de gratidão a Allan Kardec, aos seus colaboradores, os médios que trabalharam com ele, e a toda a equipe espiritual, que foram muitos espíritos de grande evolução. E depois da introdução, né, tem uma outra parte chamada prolegômenos, né, antes de começar o primeiro capítulo, que é uma nota explicativa extensa. Então, nessa nota, para que a gente possa entender melhor a sequência, o conteúdo do livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, né, fala que esses fenômenos escapam às leis da ciência vulgar. Se elas têm um efeito inteligente, são respostas inteligentes, há uma causa inteligente, que são os espíritos, e foram os próprios espíritos que trouxeram notícias do plano espiritual, que eles estavam despojados da carne, ou seja, desencarnados. E as comunicações são fatos que ainda, né, naquela época não se conhecia como acontecia, mas não são fatos miraculosos, sobrenaturais, porque eles já se passavam em todos os povos, em todas as épocas,
E aí ele fala também que os tempos são chegados, né? Lá no século XIX, houve toda essa manifestação universal, né? Desses espíritos para esclarecer e instruir os homens, abrindo uma nova era de regeneração para a humanidade. E os espíritos superiores ditaram esses ensinamentos para estabelecer uma filosofia racional, livre de preconceitos. E aí também, no Prolegômenos, eles dizem para Allan Kardec que ele teria essa missão, que ele não deveria se desencorajar pela crítica, que surgiriam os contraditores obstinados, que mesmo espíritos viriam semear a dúvida, mas que ele continuasse crendo em Deus, que ele caminhasse com confiança. E eles diziam: nós o sustentaremos. E realmente, né? E Allan Kardec começou toda essa tarefa, ele já tinha uma certa idade, tinha acho que 54 anos, né? E em poucos anos, ele codificou toda essa doutrina maravilhosa, fundou a Sociedade de Estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Revista Espírita, né? Quanto ele trabalhou em prol da nossa iluminação. Então, os espíritos disseram: nós o sustentaremos, e pediu para que ele perseverasse, porque sabe qual seria a recompensa desse trabalho imenso, grandioso, luminoso? A propagação da doutrina espírita, a terceira revelação, o cristianismo redimido, o consolador prometido por Jesus. E eles dizem, talvez essa recompensa, essa propagação, seria mais no futuro do que no presente, lá no século XIX. E graças a Deus a gente vê que a doutrina espírita vem, vem se espalhando. Muitas pessoas não se dizem espíritas, às vezes elas até continuam indo os seus templos religiosos, mas bebem do conhecimento maravilhoso dessa filosofia e conseguem o consolo, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, eu quero convidá-los para que no próximo domingo estejam presentes às 14 horas. Outro expositor virá para dar continuidade nesse estudo maravilhoso, será um bom tempo de estudo. E, se alguém quiser deixar alguma pergunta lá no grupo do WhatsApp, estarei à disposição, o grupo estará aberto até às 16 horas. Então, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e que continue nos abençoando, e agradecemos imensamente por termos tido a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que nos acalenta, que nos consola, que nos fortalece e que nos ajuda a avançar cada vez mais em direção às bem-aventuranças prometidas por Jesus. Senhor Jesus Cristo, Pai do céu, amigos da espiritualidade do GEAC, Grupo Espírita, Amor e Caridade, ajudando a caminhada, nós agradecemos por toda essa oportunidade. Muita paz a todos. Obrigada.